Olá, Olá! bem-vindos a mais um programa A2 e Você, aqui pela RS Play TV. Com o casal 50 mais. E hoje traremos o tema comunicação e por que a comunicação está entre os 3 principais motivos de divórcio no Brasil e no mundo. Fica com a gente, já Vem com a voltamos. gente! Saúde, Saúde, felicidade felicidade, e prosperidade. prosperidade. Então, assim começamos mais um programa A2 e Você. Hoje, o nosso tema é comunicação. Semana passada, o nosso episódio foi falando sobre as 5 linguagens do amor. Veja, é comunicação, certo? Então, hoje, nós vamos trazer uma outra visão de como o casal deve ou teria que se comunicar. Então, se a comunicação é a base de qualquer relacionamento, por que os casais se entendem tão pouco? Muito bem. Essa pergunta vai ser respondida com uma pequena história que aconteceu há uns 15 anos atrás. Foi quando eu me dei por conta que a pessoa com quem eu convivo, ela é muito importante para mim. Ela não é apenas uma amiga, ela não é apenas uma pessoa que está ali para prestar serviço para mim, certo? Então, eu trabalhava como personal ainda, na academia, e em uma aula com uma aluna, em média 40 anos que ela tinha, então o personal ele é quase um cabeleireiro, um manicure, ele também Um faz a parte psicólogo. de psicologia, né? Então ela me relatando sobre o casamento anterior dela, que o quê? Ela se casou com um profissional liberal, que tinha um emprego, né, trabalhava, enfim, uma renda boa. Ela era quase uma socialite. E ela, então, o quê? Ela dispunha de condições de visitar shoppings, tomar chá com as amigas, ter uma vida social mais confortável. E esse era o convívio. Ele trabalhava e ela saía para compras, encontros. Até aí está tudo certo, não tem nenhum problema entre o casal se relacionar dessa forma. Só que com o passar do tempo, eles tiveram uma filha e esse relacionamento começou a ficar frio para ele, veja bem. Porque ela chegava em casa, ela estava cansada de ir para o shopping, de sair com as amigas, e ele sempre agradando, trazendo bombons. Acho que tu lembra que eu conversei contigo Uhum. nessa época, né? E se amavam demais os dois, né? Muito. Ela me contava que era extremamente apaixonada por esse cara. Então, com o tempo, ele trazia bombons, flores, convidava para jantar, saía para almoçar. Os dois tinham um relacionamento muito perfeito. Só que a resposta dela era: estou com dor de cabeça, estou cansada. E o tempo foi passando. Um dia, ela disse que sentiu dele uma frieza. Ela foi, tipo, negada, negligenciada. Ele já não trazia mais presentes, né, para É, ela, não isso, ele trazia mais parou de flores. fazer alguns agrados, enfim, e ela sentiu aquele distanciamento. E o que aconteceu? Então, um dia ela pegou, ele foi tomar banho para ir para trabalho, e ela foi tomar banho junto com ele. Olha só. E ela chegou, era uma mulher, uma senhora não, vamos dizer, 40 anos, né? Mas muito bonita, muito elegante. Ela foi tomar banho com ele. E quando ela puxou a porta do box, o que acontece? Ele fecha a porta do box. Agora você imagina o impacto que tem nisso para ela, quando ela se sente negada. Não, eu não quero que você entre. Não, mas eu quero tomar banho junto contigo. Não quero. E fechou a porta. E a partir daquele momento, ela começou então o quê? Ele está me traindo, ele tem outra. Começou a desconfiar porque se sentiu rejeitada de certa forma. De certa forma rejeitada. Ok. E a partir desse momento, ele pediu para se separar.
E aí, mas olha que interessante, olha a ficha que cai nela. Ela chega e diz para mim assim, João, eu não tinha percebido que ele estava pedindo socorro. E isso foi assim muito marcante para mim, porque quando ela falou isso, o nosso relacionamento teve impacto também, porque quantas vezes tu me fala algumas coisas, tu faria, vamos supor, tu fazia o almoço, o café, cuidava da minha roupa, e eu não percebia aquilo também. E quando ela disse assim, ó, ele estava pedindo socorro, e eu nunca percebi, eu perdi o meu amor porque eu não vi o pedido de socorro dele. E não houve conversa também, né, de certa forma. Ele tentava agradar ela sim, mas diante de tantas negações, né, então já não havia mais essa parte da comunicação, até que o dia ele chegou e simplesmente rompeu então com o relacionamento. Veja bem, um relacionamento ele não acaba agora. Ele leva tempo para se chegar num Ponto final. ponto final, ok? Mas que não começou agora, começou há algum tempo atrás. Devido ao quê? A falta de comunicação. São pequenos hábitos, eu acredito, pequenos hábitos diários, né, que vão transformando e vão edificando um relacionamento. Tu tem um dado ali, né, de quantos, qual é que é a porcentagem de relacionamentos que terminam por falta de comunicação? Aproximado, assim. Quanto é que é? Está entre os 3 principais motivos de divórcios. A falta de comunicação. E isso muitas vezes aparece lá nas pesquisas, o financeiro é um fator de separação do divórcio. Ok, o financeiro também, mas porque o casal, quando ele não conversa, ele não consegue ter uma ordem. Né? Isso seria assunto para um outro, financeiro assunto para um outro momento, mas a questão de se comunicar para saber o que está acontecendo com as finanças, ela é importante. E é onde entra, eu acredito que as formas também, né, de Sim. se comunicar. Então, a partir dessa história dessa aluna, eu comecei a perceber, então, olha só, eu tive uma percepção sobre como estava o nosso relacionamento. E eu comecei a observar os pedidos de socorro teu, né, para mim. E eu achei muito chocante, porque como ela era muito apaixonada, ela sentiu muito no coração dela a separação. E já tinha se passado, acredito que naquela época, uns 10 anos da separação, e era uma coisa que ela nunca tinha esquecido. Então, gente, nós trazemos aqui para vocês 3 formas de comunicação básica do casal, tá? Que é a verbal, a não verbal e a escrita, porque hoje muito se escreve. Um casal hoje, talvez, né, não é estatística, tá? A estatística se diz que a não verbal é a forma mais ampla de comunicação. Mas hoje a escrita nos celulares, porque tem muita gente que vai para restaurantes, abrem o celular e vão conversar, às vezes, ali. Com pessoas aleatórias, enquanto a esposa, o marido, o filho está ali, né, na frente. E para vocês verem, frente a frente. E para verem o seguinte, ó, como a forma verbal de comunicação no casal, ela pode ser afetada. A Rê tem uma historinha para contar para vocês que acontece comigo. Acontecia. Acontecia, mas ainda vamos por aí, faz diferença às vezes, né? Conforme o jeito. Então, o João ele tem tinha um trauma, porque ele sofria muito bullying na escola. Então, quando ele chegava na aula, a professora ia fazer a chamada, e lá pelo número 22, 23, né? Então a professora chamava João Napoleão. Esse bullying é referente ao meu nome. Eu nunca gostava do meu nome porque João Napoleão perdeu a guerra. E isso, imagina, para uma criança, isso é muito traumático, porque eles riam de mim, eu me sentia envergonhado. Né? Então, para ele, o próprio nome então, já era um motivo de trauma, né, na escola. Em casa, né, na época que a gente era criança, a gente costumava brincar na rua e ficava até tarde da noite. E a mãe dele ia para a porta e, indiferente se ele estava perto, se estava longe, ela começava, João Napoleão, mais ou menos vem pra 5 casa. quarteirões dava para se ouvir a mãe gritando. Eu dizia e aquilo me dava me acionava, por que ela está gritando? Sabe? O tom de voz dela. Se tu estava tão perto, né? A expressão de voz, o timbre da voz me irritava.
E durante muitos anos, quando eu chamava não chamava de João Napoleão, mas, por muitos anos, quando eu falava num tom um pouco mais alto, porque na verdade o meu tom de voz ele já é mais alto de família, porque como a nossa família é muito grande, então quando todos sentavam à mesa, né, pra fazer a refeição, um queria falar mais alto que o outro pra ser entendido e ser ouvido também. E então eu já tenho esse tom de voz mais elevado. E daí eu falava com ele num tom um pouco mais alto e ele ficava estranho, irritado. E com o decorrer do tempo, né, com o passar dos anos, a gente foi entender o porquê que isso gerava nele essa irritação. Porque a partir do momento que eu elevava o meu tom de voz, acionava nele o gatilho daquele, né, daquele trauma Daquele que ele trauma. trazia dentro de si, né, da mãe, dos coleguinhas na escola. Então, E isso, ali se faz a questão ali de como falar, como se expressar, agora né. imagina você ver a sua esposa gritar com você e você lembrar da mãe, ok? Então isso não era a esposa, era a mãe me gritando. E isso me acionava um gatilho e qual eu ficava muito irritado com isso, até pela questão, a expressão facial. Porque hoje em dia, o que que acontece? Muitas vezes, a mulher ela é mais organizada, o homem já não é tão organizado. Então, muitas vezes, se deixa uma coisa fora do lugar, basta só pedir: "Ó, você deixou ali", né. E a Rê, como ela tem automaticamente um tom de voz mais alto, ela não pede, ela faz uma ordem: "Tu deixou ali", sabe. Então, aquilo me motiva. Então, só para entenderem que, às vezes, não é uma questão da pessoa no momento, são coisas que vêm de muito antes, já, que trabalha essa entonação de voz, né. Os traumas. Vamos falar sobre isso também, num Também. dos programas. Outra outra forma de comunicação, gente, é a não verbal. Então, como é que gira isso? Vamos supor, eu chego do trabalho, abro a porta, entro e bato a porta, e não falo nada. Me comuniquei. O que que tu pergunta? Tá tudo bem? É, tá tudo bem? Se eu não falo nada, é porque não tá tudo bem, certo? E fui direto para o chuveiro. Aí vai bater na porta do banheiro e vai perguntar de novo se está tudo bem. Outra forma, atirar as coisas. Estou me comunicando. Então, eu posso me comunicar de uma forma verbal? Não. Aconteceu alguma coisa no trabalho comigo, eu não estou legal, certo? Mas eu posso me comunicar da forma não verbal, dizendo que eu bati a porta, eu não dei atenção para quem estava quando eu cheguei, eu não vi, não sei quem foi, porque eu estou preocupado com uma coisa que aconteceu no trabalho. Isso é uma outra coisa também. Nada, o que acontece fora, deve afetar a comunicação do casal dentro de casa. O que aconteceu no trabalho deve ser esquecido. Claro que isso é difícil acontecer. Por quê? Você já vem com um estresse, um nível de estresse muito grande. E aí, de repente, você chega em casa querendo tomar um banho, querendo sentar para descansar, e a esposa diz assim: "Eu convidei amigos para vir jantar aqui em casa essa noite". O que tu menos queria era amigos para conversar, porque tu está muito irritado. E não só na questão do trabalho, mas a questão do trânsito também, né, hoje em dia ali, se as pessoas pegam muito o trânsito também, tira um pouco do sério. Tira totalmente fora do sério. Gente, e a escrita? Hoje, muito se fala ao celular. Então, como é que você escreve? Qual é o português que você está digitando ali? Porque hoje, sem querer, às vezes a gente ativa a caixa alta. O que que significa a caixa alta? Que eu estou bravo. Símbolos, né? Às vezes as pessoas não conversam mais. Tá tudo certo? Bota um certinho. Esse certinho, para muitas pessoas, ela serve, ok, tá tudo certo, ou serve como uma ironia. Aham, tu não sabe como eu estou me sentindo. Então, a Uhum. pessoa que está do outro lado, ela não está entendendo. Agora, imagina o casal se comunicar através do WhatsApp. Porque nós não temos ali, tu mesmo chamou a atenção, né? A gente não tem, primeiro, o tom de voz,
certo? A entonação, mas principalmente as expressões. Expressão facial, né, então ali quando tu tá frente a frente com a pessoa consegue, né, ler, É, é na tua totalmente, face é como tu totalmente, está. é totalmente diferente. Tem uma pesquisa feita por uma universidade da Califórnia que fez a seguinte pesquisa: 55% das pessoas se comunicam através de expressões corporais. 38% é tom de voz e entonação. E apenas 7% é verbal. Então, veja bem, no momento em que eu me visto, eu estou comunicando. No momento em que eu me perfumo, eu estou comunicando. No momento em que eu faço gestos, eu estou me comunicando. Ok? Agora, entre o casal, tu tem uma pergunta para me fazer. Acredito que tu tem uma pergunta para me fazer. Será que estamos realmente ouvindo quem amamos ou apenas respondendo o que nos convém? Isso. Então, o que acontece quando nós temos a comunicação do casal afetada de maneira péssima? Certo? Vamos supor pessoas que tratam a esposa, esses são exemplos que a gente já viu, tá? Eu não vou usar palavras torpe aqui, porque o meu vocabulário torpe é muito pequeno, tá? Mas o que a gente ouve assim: ô traste, tu já fez aquilo lá? Ô imundície, tu vai buscar aquilo lá? Essa desgraçada é muito bonita. Agora imagina... E tu ouviu isso essa semana ainda, né? Isso Dessa são forma. palavras carinhosas. Agora imagina o casal que vive dessa forma, distribuindo esse tipo de palavras. Quais são as palavras de amor que eles conhecem? Quais são as palavras de carinho que eles conhecem? Porque se falando de sentimento masculino, o homem ele é muito bruto. A mulher ela é mais emocional. E sensível. E sensível, tá? E vamos supor assim, o homem ele é um cara naturalmente reprodutor. Ele é provedor e reprodutor. A mulher é cuidadora e mais emocional. Quando o homem quer sexo, será que ele chama de desgraçada? Será que ele chama de imundícia a esposa? Será que ele vai buscar uma carícia? Como é que... Eu não consigo entender como é que é a transição para se chegar a um momento íntimo utilizando esse tipo de palavras. Certo? Então, como é que se faz, então, para a gente converter a comunicação, mudar? Vamos supor o cara que chama a esposa com palavras de baixo calão, ou a esposa que chama o marido dessa forma. Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter uma questão de... nós temos aqui a questão de... Me fugiu a palavra? Não. Empatia, sim. Muita empatia. Mas a audição ativa. Porque para eles é uma forma carinhosa. Querendo ou não, é uma forma carinhosa de chamar a esposa, o marido, assim. Isso. Mas para a gente que vê de fora, é totalmente me veio a palavra imprudente. escutativa. Escutativa é o quê? Ok, eu não estou me sentindo confortável contigo. Alguma coisa está acontecendo com nós, que né, dentro do relacionamento acontece. Então, eu vou escrever o que está me incomodando contigo. Então, nós vamos combinar. Hoje nós vamos sentar e vamos bater um papo, porque eu tenho alguma coisa para discutir com você, entre o nosso relacionamento. Eu vou escrever. Como eu sou homem, o que eu vou relacionar é um post-it. 3, 4 coisas que me incomodam. Já a mulher, com esse fator emocional, ela deve ter um rolo de papel higiênico, ela abre aquele rolo de papel higiênico com tudo que ela tem para falar do marido que incomoda, certo? Mas o que acontece com a escutativa? É você falar, um fala, o outro escuta. E quando a gente escuta a questão da empatia, não é aquilo que você está sentindo, é aquilo que você está falando, certo? Então você tem que entender que a outra pessoa,
ela não está sentindo aquilo que você está sentindo. E daí, de uma certa forma, tudo o que acontece ali, a pessoa tem que acatar. Certo? Então, você vai me dizer alguma coisa que eu não gostei. Eu fico em silêncio, ouço, reflito, em certo momento eu vou ter uma decisão. Realmente, eu não tinha visto dessa forma, né? Okay? Responder. Então, a escutativa serve para o casal olhar no olho, um fala, o outro escuta. É que esse olho no olho, ele gera sentimentos. Ele Uma conexão. ele gera ele gera conexão. vínculos, né? Ele transmite sentimentos. Então, esse olho no olho, ele é muito importante. E como a mulher é mais emocional, ainda tem um outro fator também que é muito interessante, que é a questão hormonal. A mulher, em períodos, né, de TPM, vamos dizer assim, fome, sono, tu é de prova, né? O que te afeta? A Regiane com sono é muito irritante. Com fome, ela é muito irritante. Tu tem esse sorriso maravilhoso, né? Mas, geralmente, antes de conversar, primeiro dá uma refeição para ela, aí tá tudo certo. Alimenta primeiro, depois a gente conversa. Neste caso, quando a esposa estiver em TPM, a gente sugere que você vá na Trip Açaiteria, vai conhecer a melhor açaiteria aqui do Rio Grande do Sul, onde nós temos um buffet de açaí, onde você paga o valor do copo, não tem balança, serve até a borda com mais de 50 opções, escolhe aquele opcional chave, leva para a esposa ou leva ela na loja, que é um lugar super legal, super temático, que ela vai ficar feliz da vida, e aí você faz para ela as suas reivindicações do que quer. Adoro, adoro. Ainda mais que tem opcionais para quem gosta de doce, creme ninho, mousse de ninho, leite condensado, leite em pó, né? Viu Mas só? para quem gosta do fit também, né? É só de falar, já ficou toda docinha, tá? Então, sim, já deu água na boca. faça uma visita na Trip Açaiteria. Nós temos lojas em vários locais, a mais próxima aqui de Porto Alegre, em Novo Hamburgo. Bom, então, se nós temos uma comunicação acertada com o nosso cônjuge, eu acredito que toda a parte relacional, financeira, em família, sexo, filhos, tudo fica mais tranquilo. Não deixe nada engasgado, fale o que tiver para falar, mas de um tom amigável. Dr. Augusto Cury, ele sempre diz assim: antes de você querer chamar a atenção de alguém, primeiro dê um grande elogio. Você é maravilhosa. Você é a pessoa mais linda do mundo, que eu amo tanto. Mas eu não gostei daquilo que tu falou aquele dia, naquele jantar onde nós estávamos entre amigos. Lembra? Porque essa desconexão, primeiro ela vai sentir o carinho e o amor, e depois você entra. Essa desconexão com a fúria deixa ela aberta para receber a crítica. Mas veja bem, olha o tom de voz que eu estou usando quando eu vou falar. Outra coisa muito importante também, dentro da comunicação, é o silêncio. Jesus, um cara mais sábio que teve, em qualquer momento que acontecia algo, a primeira resposta dele era o silêncio. Ele ficava em silêncio, era a resposta. Em volta, eles traziam o quê? Consciência, para dar uma resposta com sabedoria. Então, está na Bíblia isso. Já é um exemplo de sabedoria. Então, dentro de um relacionamento, você tem que ter uma comunicação ativa e uma escuta ativa para ter sucesso. E, de novo, voltando ali à questão da escrita pelo WhatsApp, as pessoas usam tanto o eu te amo para escrever para a esposa, para o filho, enfim, durante o dia, e quando estão frente a frente,
né? Para muitas pessoas é tão difícil dizer o eu te amo. Então, diga, falem dos sentimentos. Ouçam com atenção. Falem o eu te amo. É tão bom a pessoa que recebe, ela se sente tão bem e faz tão bem para nós que também falamos. Então, não deixe aquele momento que você está com a pessoa que você realmente ama, seja o esposo, seja o filho, a mãe, o pai, enfim, não deixe passar em branco. Sempre lembre, né, que você ama aquela pessoa. Diga e não simplesmente escreva. Outra coisa que vem da infância também é isso. Uma pessoa que foi lá na infância sempre falado para ela, eu te amo, eu te adoro, meu filho, ela vem com esse vínculo, com essa forma de falar e aceita. Eu, por muito tempo, após que eu conheci a Rejane, eu me calava quando eu queria dizer eu te amo para ela, por uma questão, insegurança. Como é que eu vou dizer eu te amo para ela? Quando eu digo eu te amo, eu abri meu coração, certo? Agora que eu disse eu te amo, eu já não posso dizer que eu não te amo mais. Porque daí eu estou mentindo, eu estou mentindo. Então, eu me lembro que eu levei muito tempo para dizer para ela, eu te amo. Por quê? Porque eu queria me sentir seguro que realmente ela me amava de verdade. E quando eu senti isso, eu falei. Mas mesmo quando eu falei, aquele momento foi de insegurança. E depois, aos poucos, aquilo foi ficando natural, aquilo foi vindo. Mas veja, são coisas da infância que vem, que também estava refletindo no nosso relacionamento. Então, gente, é muito bom a gente buscar a consciência do casal. Você, marido que está nos ouvindo, você, esposa que está nos ouvindo, coloque o dedinho lá no fundo da sua consciência e veja o que você está comunicando para o seu marido, para a sua esposa, e se você realmente ama essa pessoa e quer a conexão. Vale a pena buscar uma conversa franca e direta. Esse tema, eu acredito que vocês amaram, porque nós amamos nos comunicar, né? Uhum. E para o próximo programa, nós vamos trazer um outro tema que a gente acha muito legal, que são vícios emocionais. Alguém aí é viciado? Você sabe o que é um vício emocional? Ou você sabe o que é um vício na bebida, na droga? Você sabia que nós mesmos produzimos drogas que nos deixam viciados? Então, queremos trazer para vocês, para o próximo programa, uma outra questão que também pode definitivamente afetar o relacionamento se a gente não tiver controle das nossas emoções. Né? Fiquem com a gente. E até o próximo programa.